Fala, moçada, tudo beleza ou yes? Pessoal, finalmente estou chegando aqui com a explicação do conflito entre Rússia e Ucrânia. Então vem comigo, arregala os olhos e ouvidos pro lado de cá. Não se esqueça antes de deixar o like aí, ó, deixa o like, comentário para ajudar a fazer com que o vídeo chegue a mais pessoas. Galera, primeira coisa, olha para o slide comigo aqui, ó. Para você compreender a disputa geopolítica entre esses dois países, Rússia e Ucrânia, eu quero que você volte comigo lá no antigo Império Russo, que perdurou até o início do século XX. A Ucrânia e a Rússia são próximas, são aliadas, ou pelo menos eram, desde o antigo Império Russo. Nesse mapa você visualiza bem a área coberta pelo antigo Império Russo, e aqui, ó, na região sudoeste, onde o cursor do mouse agora passa, você visualiza o território do atual país Ucrânia. Certo? Então, essa aliança, essa proximidade entre os dois países é bem antiga. Você sabe, pelas aulas de história, que ali no início do século XX, o Império Russo é derrubado, é desfeito, tem fim. Contudo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, que é criada na década de 20 do século 20, ela consegue manter praticamente a mesma área de influência do antigo Império Russo. Olha aqui esse outro mapa, ó. Se você comparar esse mapa que eu agora te mostro com o mapa do slide anterior, que mostrava a área coberta pelo antigo Império Russo, praticamente não mudou nada. E aqui no canto esquerdo, os 15 países liderados pela Rússia, logicamente, que compunham a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então acompanhe o raciocínio, ó. A Ucrânia está ligada à Rússia desde o antigo Império Russo. Terminou o Império Russo, teve fim, foi derrubado. Lembra lá da família do último czar soviético russo, Nicolau II, que foi executada, a família inteira. Tem a lenda aí da Anastácia, né? Mas essa é uma outra história. O fato é que, mesmo tendo tido fim o Império Russo e o surgimento da União Soviética, a Rússia continuou muito influente sobre todos esses territórios que você visualiza aqui no mapa. Beleza. A União Soviética também se esgotou num determinado momento. Você se lembra que em 1991, depois de uma longa disputa por áreas de influência contra os Estados Unidos, disputa da Guerra Fria, a União Soviética teve fim oficialmente em 91 e todas aquelas 15 repúblicas que eu te mostrei no slide anterior, olha aqui de novo, ó, todas essas 15 repúblicas que eram lideradas pela Rússia tornaram-se independentes. Então deixou de existir União Soviética. Mas olha aqui mais uma vez a estratégia russa, vou pegar a caneta para te mostrar, ó. Olha a estratégia russa para continuar influenciando aqueles territórios. A Rússia criou um grupo de países chamados de Comunidade dos Estados Independentes, também conhecido pela sigla CEI. De todas aquelas repúblicas que faziam parte da União Soviética, de imediato, 3 países não aceitaram fazer parte da CEI. Te mostro já quais são. Atualmente, esses são os membros da Comunidade dos Estados Independentes. Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, Rússia, Tadiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. Ou seja, a Rússia mantém, mesmo após o fim da União Soviética, uma área interessante de influência. Tranquilo? Nunca foram membros, ou seja, quais países não aceitaram fazer parte da CEI? Esses 3 aqui, ó, cadê o cursor aqui? Estônia, Letônia e Lituânia, que você visualiza também neste mapa, ó. Países bálticos, por quê? Porque banhados são pelo Mar Báltico. Nesse outro mapa aqui, ó, para melhorar um pouco sua localização, os países bálticos são esses 3 pequeninos aqui, ó. Só para você ter uma melhor noção sobre a localização geográfica deles. Essas outras áreas em verde mostram a área coberta pelos atuais membros da Comunidade dos Estados Independentes. Além desses 3, olha esses 2 países aqui, ó, Geórgia e Ucrânia. Geórgia e Ucrânia fizeram parte da CEI a partir de 1991,
mas em algum momento, posteriormente a essa data, deixaram de fazer parte. A Geórgia saiu da SEI em 2009 e a Ucrânia em 2018. Bem recente, hein? E por que a Ucrânia deixou a comunidade dos Estados Independentes em 2018? Ou seja, por que ela se afastou dessa área de influência da Rússia? Só abrindo parênteses aqui, eu não comentei, que fique claro, hein? Quando eu comento aqui essa associação de países, comunidade dos Estados Independentes, não é meramente um bloco econômico, tá? A SEI, portanto, é uma associação de países liderados pela Rússia com o objetivo de fazer com que a Rússia continue influente nesses territórios. Então, é uma associação que envolve, sim, laços econômicos, mas não apenas. Há laços históricos envolvidos, diplomáticos, militares, enfim, repito, uma estratégia russa para manter-se influente. Quem saiu fora? Geórgia e Ucrânia. Olha a Ucrânia aí, ó, o foco da nossa videoaula. Por que a Ucrânia saiu fora? Acompanhe a sequência. Ó. Em 2013, finalzinho de 2013, o então presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, que era aliado da Rússia, recusou um acordo com a União Europeia. E por que ele recusou um acordo comercial com os europeus? Justamente por ser grande aliado russo. Aliar-se à União Europeia, ou seja, aproximar-se do Ocidente, não é algo interessante para os russos. Os russos se sentem ameaçados. Uma ameaça à perda da influência russa nesse caso. A maior parte da população ucraniana, descontente com esse posicionamento do então presidente Yanukovych, saiu às ruas protestando. Protesto que envolveu também líderes políticos da oposição. O que aconteceu com o Yanukovych? Foi deposto. Foi retirado do poder em 2014. Olha a manchete, ó, de fevereiro de 2014. Parlamento ucraniano destitui presidente e marca eleição para maio. Votação neste sábado determinou a eleição para 25 de maio. Mais cedo, Yanukovych classificou a ação da oposição de golpe de Estado. Ou seja, o presidente deposto e o seu grande aliado, Vladimir Putin, russo, disseram que o que houve foi um golpe de Estado, tiraram o nosso aliado do poder. Pois bem, a partir de então, todos os governos que se instalaram na Ucrânia desde fevereiro de 2014 são governos mais adeptos de uma aproximação com o Ocidente, ou seja, aproximação com a União Europeia, por exemplo, e são anti-Rússia. Então você está percebendo o quê? Que a Ucrânia, território historicamente subordinado aos interesses russos, está pouco a pouco se afastando dessa esfera de influência russa. Por conta disso, em março de 2014, a Rússia invade a Ucrânia para tomar esse território aqui, ó, a Crimeia. Então, olha a sequência de fatos, galera. Ucrânia gradativamente se afastando da esfera de influência da Rússia. A Rússia, para não perder influência, em 2014 invade um pequeno território no sul da Ucrânia. Que território é esse? É a Crimeia, olha para o mapa aqui, ó. Crimeia, uma área localizada estrategicamente às margens do Mar Negro. Manchete de 2014 fala sobre isso, ó. Tropas russas invadem bases na Crimeia. Vladimir Putin promulgou na sexta anexação da Crimeia à Rússia. Era um território, portanto, que estava até então controlado pela Ucrânia, território ucraniano, portanto, que foi invadido e anexado a forceps pelos russos. Só para que você tenha uma noção melhor da importância da Crimeia, está aqui a Crimeia, ó. Perceba que a Crimeia dá acesso ao Mar Negro, esse é o Mar Negro, e o Mar Negro, por sua vez, ó, quando você atravessa aqui a Turquia, os estreitos de Bósforo e Dardanelos, você já chega no Mar Egeu, que dá acesso ao Mar Mediterrâneo, que por sua vez é uma saída para o Oceano Atlântico. Essa é, portanto, a Crimeia aqui, ó, o acesso mais fácil que a Rússia tem ao Mar Mediterrâneo e ao Oceano Atlântico. Lembre-se que a Rússia, apesar de ser grandona, a maior parte do litoral da Rússia está lá, um pedacinho no Oceano Pacífico, e uma grande área de litoral banhada pelo Oceano Glacial Ártico congelado. A Rússia tem essas dificuldades de acessar esses oceanos mais tropicais aqui, mais ao sul. Então, posicionamento estratégico da Crimeia. Nesse mesmo período, a partir de 14, além de querer se aproximar da Europa,
Olha a intenção da Ucrânia também, ó. Se unir à OTAN. Essa manchete é de 21, abril de 2021. Ucrânia pede que a OTAN acelere sua adesão. Ou seja, a Ucrânia querendo se unir à OTAN. O que é mesmo a OTAN? Olha aqui para você relembrar, ó. OTAN, aliança militar criada pelos Estados Unidos em 47. Foi uma aliança militar criada em meio ao início das tensões da Guerra Fria. Aliança militar de países capitalistas contra a expansão socialista soviética logo depois da Segunda Guerra Mundial. A OTAN, apesar de ter sido criada num contexto de Guerra Fria, existe até hoje. Vale a pena lembrar, que a OTAN não apenas continua existindo até hoje, como ela vem, ano após ano, ampliando sua esfera de influência. Inclusive países que foram da União Soviética, lembra dos 3 países bálticos? Letônia, Lituânia e Estônia, fazem parte da OTAN. O que a Rússia não quer que aconteça jamais? Que a Ucrânia se alie ou passe a fazer parte da OTAN. E há um princípio dentro da OTAN que é o seguinte: se algum membro da OTAN sofrer invasão de um país estrangeiro, de um país inimigo, todos os demais membros da OTAN têm a obrigação de ajudar na defesa, no contra-ataque desse país invadido. É o velho lema, mexeu com um, mexeu com todos. A Ucrânia queria entrar nesse negócio. Antes que a Ucrânia entrasse nesse negócio chamado OTAN, a Rússia tratou de invadir a Ucrânia. Então olha só, olha o descontentamento russo aqui, ó. 12 de 2021. Rússia quer que a OTAN retire convite de adesão à Ucrânia e Geórgia. Então convites aqui, ó, a 2 ex-repúblicas soviéticas. A Geórgia, um outro país pequenino ali no leste europeu, e a Ucrânia, o segundo maior país da Europa, atrás somente da Rússia, país importantíssimo, posicionado ali, ó, na transição da Europa com a Ásia, país de solos extremamente férteis, potência agropecuária, sobretudo na produção de trigo, trigo exportado aí para várias regiões do planeta. Kremlin exigiu que a OTAN revogue decisão de 2018 que abriu caminho para a adesão da Ucrânia, às quais Moscou se opõe, ó, Moscou se opõe, lógico. Então, para tentar impedir definitivamente a adesão da Ucrânia à OTAN, olha o que a Rússia fez na data do dia 24/2, ontem, hein? Gravo esse vídeo na sexta-feira, o início da guerra foi na quinta-feira. Guerra na Ucrânia, Rússia começa a invasão e exige rendição de Kiev. Explosões foram ouvidas nos arredores da capital Kiev, muito bem. Aqui as áreas atacadas, né? Perceba que o ataque se deu praticamente em todo o território. A porção leste da Ucrânia é habitada por muitas pessoas de origem russa. Acreditava-se que a invasão daria-se com predominância nessa porção leste, mas não. A Rússia quis dar o recado aí de que, se não houver uma rendição da Ucrânia, se não houver uma retirada do poder do atual presidente, que é anti-interesses russos, a Rússia irá manter, logicamente, essa dominação por meio da força. E aí, a OTAN nessa história. A Ucrânia aderiu, passou a fazer parte efetivamente da OTAN? Não. Se não faz parte da OTAN, a OTAN não tem a obrigação formal de enviar tropas. Olha a manchete. OTAN não enviará tropas à Ucrânia, diz secretário-geral da Aliança. Se fosse um país membro, muito provavelmente os demais países da OTAN, quem faz parte da OTAN hoje são 30 países, gente. Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália, Espanha, os países bálticos que eu citei, países que são, se unidos, tá os Estados Unidos no meio, imagine o poder militar dos Estados Unidos. Se a Ucrânia fizesse parte da OTAN e a OTAN de fato enviasse tropas, aí sim estaríamos à beira de uma terceira guerra mundial. Talvez nesse momento que eu gravo o vídeo, a terceira guerra mundial já estivesse deflagrada. Ou, se a Ucrânia fizesse parte da OTAN, talvez a Rússia não tinha invadido, né? Tem isso também, viu? Tem esse detalhe. Agora, né, nas últimas horas dessa sexta-feira, agora já é quase 10 horas da noite do dia 25/2, o atual presidente da Ucrânia deu demonstrações aí de que quer negociar. Que negociação é essa? Será que ele estaria disposto a renunciar ao cargo para que assumisse no lugar dele alguém favorável aos interesses russos? Não sabemos. Precisamos então aguardar aí notícias dos próximos capítulos. É um vídeo de atualidade, por isso que ele vai ficar obsoleto rapidamente. Estou aqui para tentar
te fazer entender as bases do conflito, mas a gente vai continuar acompanhando aí os noticiários. E aqui para fechar, uma imagem que para mim simboliza muito bem, né? Tudo isso que vem acontecendo, ó. A Ucrânia sendo disputada, ou seja, uma disputa por áreas de influência. De um lado, a Rússia, representada aí pelo urso pardo, todo feroz, poderoso, fortão, e do lado esquerdo ali, o tio Sam representando os Estados Unidos e um velho representando aí o velho continente, a União Europeia. Vale a pena também deixar claro, gente, para você tomar cuidado com essa ideia de que a Rússia é malvada e o Ocidente, representado pelos Estados Unidos e Europa, são os mocinhos que querem livrar os ucranianos da dominação de alguém muito malvado que é a Rússia de Vladimir Putin. Cuidado, gente. Nessas histórias não há vilão ou mocinho, né? Todos têm interesses e esses interesses eles podem se dar mesmo com as custas de vidas humanas, né? Por meio de conflitos. Então não tem ninguém mocinho nessa história aí, ó. São interesses que os países, se preciso for, utilizarão a força para invadir, dominar e dessa forma concretizar a sua esfera de influência, sua esfera de atuação. Tranquilo? Espero que você tenha compreendido o vídeo, viu? Se gostou, deixa aí o like, comenta e considere também apoiar o canal para que novos vídeos continuem sendo feitos. Tá aqui a chave Pix. Um abraço, galera. Sucesso. Até o próximo.